Então vamos a um texto da palavra de Deus, é conhecido dos amados, mas ele saltou, e vem saltando no meu coração esse texto. 1 Samuel, capítulo de número 17. Depois que fizermos a leitura, mantenha sua Bíblia aberta, para que nós possamos ver outro texto logo em seguida. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo de número 23. Eu quero transmitir aos irmãos, isso sim, o cenário do contexto desse texto. Isso eu quero transmitir para os amados. O cenário é o mesmo de hoje. O cenário. 1 Samuel capítulo 17, verso de número 23, diz assim: a poderosa, inerrante, infalível palavra do Todo-Poderoso. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras a Davi, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. Amém? Pode tomar o seu assento, queridos irmãos. Queridos, se a gente passar alguns minutinhos do horário, você não vai ficar irritado comigo, vai? Glória a Deus. Quem ainda aguenta mais um pouquinho de tempo, desde ontem, né? Quem ainda aguenta só mais um negocinho? Amém. Queridos, a palavra que Deus enxertou no meu coração, a palavra que eu recebi do trono da graça, quando estava orando ao Senhor, e com a palavra na minha mão, a Bíblia Sagrada, a Bíblia escrita, revelada, Biblion, né, que é essa faculdade que está na nossa mão, uma biblioteca atualizada, contextualizada, poderosa. Ela é utilizada para qualquer área da sociedade, qualquer circunstância da vida. Ela é memorável, ela é infalível, ela é verídica e viva para todo sempre. Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras essas não hão de passar. Glória a Deus pela veracidade contextualizada da Bíblia. Nós lemos aqui no capítulo 17, o cenário que eu transmiti para os irmãos. Isto sim, eu vim com o propósito de transmitir para vocês o cenário, o contexto do texto, em memória de Davi, de tudo que aconteceu naquela feita. Ora, a Bíblia diz que os filisteus haviam se erguido, se levantado com poder e com afronta de palavras contra Israel. Alguns estudiosos afirmam que Golias, ele foi pago, ele estava sendo contratado para afrontar o povo do Senhor. É sabido
que ele é de Gate. A Bíblia diz que ele era uma pessoa que só pelo seu porte físico, a afronta era nítida e fazia qualquer homem de guerra ficar atemorizado. O porte de Golias, que se salva a memória, passava dos 3 metros de altura, ou se aproximava dos 3 metros de altura. A lança que ele carregava em uma das suas mãos, só a parte frontal, que era utilizada para ferir, fora a madeira que era colocada nela, essa lança de Golias, só a frente, só a parte frontal, pesava mais de 6 quilos. Era para arrebentar com qualquer cidadão que viesse ali dirigir palavra ou afronta de guerra. Diz a palavra de Deus que no cenário caótico que Israel está se contextualizando, eles estão sendo afrontados pelos filisteus, que ora, eles utilizavam uma tática de afronta, de escravidão, e queriam que Israel ficasse subjugado a eles. Israel já tinha passado pelos midianitas, Israel já tinha sofrido na mão deles. A Bíblia diz que Deus levantou Eude, Sangá, Jefité, levantou Gideão, levantou Débora e outros mais para libertar o seu povo, que serviram por cerca de 300 a 325 anos como juízes, legisladores e libertadores do povo eleito, do povo escolhido, do povo comprado, que o próprio Criador escolheu. E diz o texto sagrado que deu às outras nações como pagamento para comprar Israel. E o mesmo texto diz que Deus chama Israel de minha esposa. Você vai ver no Novo Testamento Jesus indagando para a igreja, olhando para a igreja, e Jesus vai chamar no contexto escatológico, a igreja é chamada de minha esposa, ou minha noiva. E no Velho Testamento o Pai, ele se dirige a Israel, o povo eleito, que veio da genealogia de Abraão, e chegou até o período de Davi. Deus os chama de minha esposa. Chama Deus através de Jeremias de menina dos meus olhos. Deus vai indagar para o povo que eles são amados, que eles são cuidados, que Deus ele tem todo cuidado, toda atenção é para eles. Diz Isaías capítulo de número 59, que ele está com os olhos olhando para Israel. Suas mãos não estão agarradas na empresa para trazer livramento. Mas o verso 2 diz o texto que o pecado faz a separação entre o seu povo e a sua moral, entre a sua santidade, entre a sua honestidade, entre a sua bondade, entre o seu agir, entre o seu favor, entre a sua bondade que é grande. Diz ele: provai e vede que o Senhor é bom. E eu queria chamar você na noite de hoje para provar a bondade de Deus. E diz Neemias profeticamente que a alegria do Senhor é a nossa força, e ele quer nos encher dessa força nessa noite, essa autoridade, essa autonomia, essa graça. Deus ele quer encher a nossa vida hoje. Levante a sua mão para receber dessa graça que vem de Deus. Deus ele quer te encher da bondade, da alegria, da coinonia, da harmonia, da comunhão que é vislumbrada lá em cima, lá no terceiro céu. Mas a Bíblia diz, irmão, no cenário que está introduzido, filisteus contra israelitas, você vê que para essa guerra não é todo mundo que está preparado. Você vê que tamanha é a afronta. Você vê que o problema é dramático, o cenário é dramático, o cenário é atemorizador. O cenário faz guerreiro colocar espada de molho. O cenário faz aquele que é profundo conhecedor, artífice de guerra, preparado, que sabe usar muito bem a arte da espada, ele faz colocar ela na bainha de volta. O cenário é tão amedrontador que os arqueiros não se prontificaram para derrubar o gigante. O próprio rei, que em 1 Samuel, capítulo 9, versículo de número 2, diz a Bíblia que o filho de Quis, ele era vislumbrante a sua beleza. Dentro de Israel não tinha ninguém tão bonito, tão belo quanto Saul. Saul era o homem mais bonito da terra de Israel. Diz a Bíblia que todos olhavam para ele, vislumbravam a graça que Deus deu nele. Ele era agraciado na sua beleza.
Também ele era agraciado, em segundo lugar, na sua altura. Diz o texto, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, que ele era mais alto do que qualquer outro cidadão dentro da terra de Israel. Também a Bíblia vai dizer que ele era um menino obediente. Ele era um filho bom, que vinha da tribo de Benjamim, a qual seu pai quis. Ele é chamado de um dos feundões, ou um dos feudais daquela época. Essa palavra significa que ele era possuidor de terras, ele era rico, e diz a Bíblia que o filho de Quis, ele desfrutava de toda a comunhão com seu pai, de tudo que o seu pai tinha. Seu pai tinha jumentas, seu pai era abastado em terra, e ele era chamado de Senhor naquela época. A palavra de Deus vai dizer que, além disso, o seu pai quis, no capítulo 9 de 1 Samuel, no versículo de número 2, diz a Bíblia que ele era um homem valente. Era valente porque a Bíblia está dizendo que ele era, além de rico, além de possuidor de terras, a Bíblia diz que no período de guerra, era o primeiro a se colocar de pé como liderança, para subjugar qualquer afronta contra ele, contra a sua casa, contra o seu povo. Exercia papel de liderança. Veja, os senhores e as senhoras, Saul, ele carrega no seu DNA, ele carrega dentro dele valentia, ele carrega dentro dele atividade comercial, porque o seu pai era comerciante, seu pai era possuidor de terra. Saul, ele carrega no seu DNA de liderança que ele recebeu do seu pai. O seu pai era corajoso. Saul, ele recebe no seu DNA coragem. Veja os irmãos, no capítulo 9, ainda no versículo 2, a Bíblia mostra algumas características do seu pai e mostra algumas características do seu filho Saul. Saul, a Bíblia diz que ele também exercia papel de liderança. Saul era um menino inteligente, Saul tinha sabedoria. A Bíblia diz no capítulo 9, no versículo 3, que as jumentas do seu pai, elas fugiram. Na mesma hora, quando seu pai vai até Saul, a Bíblia diz que Saul prontamente ouve o dito do seu pai. Seu pai, meu filho, acorda, porque as jumentas fugiram. As jumentas, tudo que a gente tinha fugiu, não sei para onde foi. Você vai ver que Saul, ele vai se levantar pela manhã, vai se colocar de pé, e diz a Bíblia que ele vai pegar um seu moço. Saul estava tão preocupado em ir atrás das jumentas do seu pai, que ele não pensou em levar comida, ele não pensou em levar recurso financeiro para gastar no caminho. Ele não pensou em levar prata, ou alguma roupa de linho fino, ou de púrpura. Ele não pensou em levar, porque sua família tinha recurso, ele podia levar. Porque se lá na frente ele precisasse se comunicar com o profeta, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, ninguém entrava na frente de um profeta sem levar algo na sua mão. Jamais alguém batia na porta de um profeta de Deus de mão pura ou vazia. Antes levava prata, pelo menos 3 ciclos de prata era levado para presentear o servo de Deus. E o profeta não estava atrás de dinheiro, mas tinha uma unção, uma autonomia, uma graça que abençoava os outros, os alheios. Então as pessoas entendiam que eles tinham a responsabilidade em abençoar a vida do profeta. Ele não precisava pedir. Você vai ver Eliseu, quando Eliseu está passando de um lado para o outro, fazendo a obra de Deus para lá, fazendo a obra de Deus para cá. A sunamita, o que ela vê? A mulher está em casa, chega para o marido: olha, eu vejo que aquele homem lá é um santo homem de Deus. Marido, oi, eu estou com um projeto. Qual é? Façamos um pequeno quarto junto ao muro. Que mais? Possamos dentro do quarto uma cama. Que mais? Uma cadeira. Que mais? Uma mesa. Que mais? Um candeeiro. Para que quando o homem de Deus vier, ele se faça naquele quarto e ali ele se reponha. Ali ele vai repousar. Ali ele vai restaurar a sua saúde, o seu vigor. E de contínuo vamos alimentar a boca dele. Porque vejo que esse homem que passa para lá e para cá é um santo homem de Deus. Mas vou lembrar os irmãos queridos e amados
que o começo do ministério as coisas são pequenas. O quarto é pequeno, é só uma cama, só tem uma cadeira, só tem uma mesa e só tem um candeeiro. E o quarto é junto do muro. Varia um glória a Deus, igual o irmão deu ali, que ele pegou. Mas a Bíblia, irmão, diz que Saul, ele foi, logicamente, impelido pela autoridade do seu pai para com o seu filho. Ele falou: eu tenho uma responsabilidade. E eu queria pregar para você sobre as características de um missionário. A primeira característica de um missionário é que o missionário ele precisa ser obediente. A Bíblia diz que o seu pai disse para ele: fugiu a jumenta. Ele falou: preciso resgatar, preciso trazê-la de volta, eu preciso ir atrás dela. Eu não sei onde está, não sei quanto eu vou andar, mas eu sei que a sola do meu pé eu vou gastar a minha saúde, mas eu vou trazê-la de volta para cá. A primeira característica do missionário é que o missionário ele é obediente. A segunda característica do missionário é que o missionário tem responsabilidade. O missionário ele tem que ter responsabilidade com o dinheiro. O missionário tem que ter responsabilidade com a aplicação do recurso, porque todos cooperam para que a obra de Deus ela seja feita. Então tem que ter responsabilidade com o recurso que entra, com o recurso que sai, a aplicação do dinheiro. A responsabilidade tem que ser do missionário, porque ele precisa fazer algo, e aquilo que ele vai fazer vai refletir na obra de Deus. E a igreja vai ter uma autonomia também, vai ter uma confiabilidade maior, quando há responsabilidade com o recurso financeiro. Em terceiro lugar, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que prontamente o garoto, o jovem, mancebo, se coloca de pé e foi. Aí o texto vai dizer que no caminho ele vai percorrer as terras. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que ele vai procurar pelas jumentas de seu pai e vai para o norte de sua casa, em Gibeá. Ele vai andar muito, ele vai tomar caminho para o norte. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 10, vamos ver? Olhem na sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 26, olha o que diz o verso 26. E foi também Saul para sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Esse mesmo versículo 26, está falando quando Saul saiu, no capítulo de número 9, e foi até as terras de Gibeá, aonde ele foi posteriormente com o seu exército. Ele foi até lá procurando as jumentas do seu pai. Veja, a Bíblia diz que quando ele saiu já com um projeto no seu coração. Versículo de número 10 do capítulo 9, olha o texto. Então disse Saul ao seu moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: está cá o vidente? É uma pergunta. E elas lhes responderam e disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis. Isso aqui é interessante, porque Saul, ele está procurando as jumentas, mas no caminho tem uma surpresa para ele. Quando nós temos obediência e quando temos responsabilidade, Deus tem surpresa no caminho. Saul, ele está procurando a jumenta, mas ele vai se encontrar com o profeta Samuel, que está preparando o banquete de sacrifício. Não sabe ele que da boca de Samuel o verdadeiro nome de Saul vai aparecer, porque Saul significa que está sendo procurado. O nome Saul significa aquele que está sendo procurado. Saul está procurando jumenta, mas o povo não sabe. Mas nas entrelinhas eles estão procurando a Saul. E quem vai trazer a revelação que estão procurando a Saul é o profeta Samuel. Quando Samuel se encontra com ele, quando ele chega na porta, Samuel já sabe quem é ele. Diz a Bíblia que ele manda abrir. Saul entra
com o seu moço. Diz a palavra de Deus que o menino fica todo atemorizado, porque não tinha prata, porque não pegou a prata. Eu disse no início da mensagem que ele saiu tão comprometido com a jumenta, que ele não procurou pegar prata, mas o moço tinha 3 ciclos de prata para ofertar para Samuel. Diz a Bíblia, quando ele chega na porta, Samuel diz: abre a porta, tem banquete para comer, senta na mesa, Saul, senta na mesa, rapaz, porque o povo está procurando você. Você não entendeu nada, mas eu vou traduzir para você. Lá fora, irmão, tem um povo que está te procurando e tu não sabe. Eu vou rebobinar e vou repetir. Lá fora tem um povo que está procurando você e você não sabe. Você talvez está procurando um trabalho. Você talvez sai de casa com a carteira na mão, o currículo na mão. É hoje que eu vou arrumar um emprego. Mas lá na frente tem alguém que está procurando um profeta de Deus, um baluarte de Deus, um homem chamado pelo nome do Cordeiro, aquele a quem Deus vai usar a boca dele para revelar segredo. Você sai da sua casa, sua mãe diz assim: meu filho, vai lá pagar a conta para mim. Vai lá, meu filho, vai ver como teu pai está. Quando tu sai de casa, tu sai com aquele projeto na mão, mas no meio do caminho, Deus está mudando a história da tua vida. Quando tu for fazer qualquer coisa, lembra que você é peregrino nessa terra, embaixador do reino de Cristo, cidadão que tem dupla cidadania, assim como Paulo era romano e era judeu. Você é brasileiro e ao mesmo tempo você é cidadão celestial. Levante a mão, levante a mão. Se você quer aplaudir, aplauda. Vai, levanta a mão, pode aplaudir. Mas mistura com glória a Deus e aleluia. Mistura com glória e aleluia. Você é embaixador dessa terra. Quando você sai de casa para fazer um projeto, Deus, ele coloca a mão. Em muita coisa, Saul é igualzinho Davi. Você olha Davi, você olha Saul, mesma coisa. Você pega 1 Samuel capítulo 16, o menino é obediente. Davi também estava cuidando das ovelhas malhadas. E olha que ele é tão fiel. E tem um texto que é lindo. E hoje você vai interpretar corretamente o texto. Jesus disse assim: se forte fiel no pouco, no muito te colocarei. Sim ou não? Diz a Bíblia, vamos ver a Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 17. Primeiro, capítulo 16. Vamos ler o capítulo 16. Verso de número 11. E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta o quê? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Diz a quantidade de ovelha? Diz. O que fala lá? Apacenta as ovelhas. Agora vamos ver. Quantas ovelhas tinha? Não tem um número, mas você vai ver a quantidade. Capítulo 17. Olha o verso de número 28. Para você ver o que Davi está fazendo lá no pasto. O que Davi está fazendo? Olha a fidelidade do mancebo. Para você aprender. Pega isso. Se você não pegar isso, é para você interpretar corretamente o que Jesus falou. Olha o que Jesus está dizendo para nós aqui hoje. 1 Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Olha agora. E a quem deixaste aquelas o quê? Então você já discerniu. Quantas ovelhas Davi estava apacentando? Não, quero ouvir a igreja toda. Quantas Davi estava apacentando? Poucas o quê? Mas ele estava apacentando. Olha a fidelidade aí no pouco. Parece que ele leu o que Jó falou. Parece que ele leu o que Jó falou. Que nós não podemos desprezar as coisas pequenas. Que na verdade o nosso início será bem pequeno, mas o fim crescerá sobremaneira. Sobremaneira. Olha a fidelidade no pouco, irmão. Davi não sabe do projeto de Deus. Davi não sabe que ele está cheirando ovelha, mas Deus está preparando um trono para ele. Davi não sabe, irmão, que Saul, algumas pessoas passam na cidade cantando o seu nome, salmodiando. Os arpistas estão tocando, estão trabalhando para o rei. Mas daqui a pouco Davi vai ter um exército de levitas. Davi vai ter sacerdotes. Davi vai ter pessoas que vão trabalhar
trabalhar junto dele. Vai ter pessoas que vão obedecer à voz dele, porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi está apacentando as poucas, irmão. Os próprios irmãos menosprezaram ele, dizendo: ó, o que você está fazendo aqui? Com quem tu deixaste aquelas poucas ovelhas? E aonde era, irmão? Aonde que era? Não, repete comigo. Aonde Davi estava apacentando? Irmão, deserto tem comida, deserto tem água, mas missionário vai para o deserto. Missionário apacenta poucas ovelhas. Missionário fica no deserto, fica no sereno. O sol castiga a cabeça. Ontem eu cheguei em casa, olhei meu rosto, falei: estou mais preto do que antes. Tirei a camisa, que isso aqui, ó, por quê? Porque a gente é abençoado por Deus pela cor, irmão. E Deus me deu uma cor abençoada, ó. Glória a Deus pela cor que Deus me deu. Ah, moreno, cheguei. Os irmãos aí podem dar glória aí atrás, ó. O Job gosta, né? Mas olha o texto. Missionário apacenta poucas ovelhas. Mas missionário não apacenta as pequenas, menosprezando as pequenas que Deus deu. Ó, e vou lembrar uma coisa: quem é fiel no pouco. Irmão, os irmãos que são obreiros aqui, pega isso. Quando Deus te colocar numa congregação, se tiver 5 pessoas, seja crente. Porque a gente vai vendo, no decorrer que Deus coloca alguém numa congregação, Deus usa alguém, Deus fala: fulano, fica lá. A pessoa está com a mão no arado e larga. Esse não é os Davi. Os Davi são aqueles que apacenta 3 ou apacenta 500. Os Davi são aqueles que apacenta 1 milhão ou apacenta uma pessoa com fidelidade. Esses são os Davi. A Bíblia diz que quem larga a mão do arado não é digno e nunca será da obra de Deus. Aquele que coloca a mão no arado, começa a pastorear uma igreja, daqui a pouco sai fora da igreja, não é digno de Deus não, irmão. Não é digno da obra. Porque colocou a mão, vê a dificuldade, as finanças balançou. Aí olha como Asaf olhou para o mundão. Aí vê pessoas que são bem-sucedidas na sociedade. Aí os que são bem-sucedidos também não entendem o ministério de alguns, que passa a luta, mas é fiel ao Senhor. Passa fome, mas é fiel ao Senhor. Só tem uma vestimenta, mas é fiel ao Senhor. Sapato furado, mas é fiel ao Senhor. Quando abre a boca, Deus fala, profetiza no nome de Jesus. Tem uns que não entendem esse negócio. Você entra na casa dele, não tem comida para te dar, mas quando ele abre a boca, irmão, a palavra de Deus vem, aí tu come um alimento celestial. Ele vive da fé, vive da graça. Esses são os Davi de Deus. Davi não abriu mão das pequenas ovelhas. Vê se não se parece com Saul. Saul, o pai dele, falou: vai atrás das ovelhas. Davi está cuidando das ovelhas no pasto. Eles se parecem em vários aspectos. Davi, a Bíblia vai dizer, olha comigo o texto. 1 Samuel capítulo de número 16. Olha o verso de número 18. Olha como ele se parece muito. Davi e Saul. Eu não vou ser muito extensivo, não, vou terminar. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra. E mais, é sisudo em palavras e de gentil presença. O mais importante, vamos falar todo mundo junto? O Senhor, mais forte ainda, o Senhor. Missionário pode não ter dinheiro, missionário pode estar abandonado, missionário pode passar a noite em claro, chorando: Senhor, manda água, que eu estou no Nordeste, aqui não está chovendo, porque tem paganismo e idolatria. Padim, Padre Cícero está ali, tem várias estátuas, está tudo ali, não desce água, estão trocando a glória do Senhor pela glória dos homens aqui na terra. Mas Senhor, eu estou aqui, manda água, Jesus. Não nasce nada nesse lugar, não tem comida, o povo está sofrendo, quem tinha casa está abandonando, estão indo para São Paulo, Rio de Janeiro, para Santa Catarina para arrumar trabalho, e eles estão lá tudo desempregados, sofrendo. Deus,
Deus, olha para lá, Senhor. Olha para o Nordeste brasileiro. Tem gente que está lá no Sudão, olhando para Jesus, e agora está chorando, orando, Senhor, tem misericórdia de nós. Lá na Eritreia, dentro de contêiner, está preso, está amarrado, não leva água para beber, não tem comida para comer, é só um pouquinho para não morrer, mas para ficar sofrendo, mas ele está lá. Jesus, me tira dessa. Não é para me tirar daqui para me ir embora, não. É para me pregar para aquele que me prendeu. Me dá autoridade para me repreender esse espírito, Senhor. Me dá força, Jesus. Olha para cá. O cidadão está na China, está lá no subterrâneo, mas está adorando. Está na Coreia do Norte, com uma corrente na perna, bola de chumbo, mas está orando e dizendo: Jesus, tem misericórdia de nós e tem misericórdia desses que não sabem o que faz. Usa a minha boca para me ganhar eles. Está lá, tem alguém que está no Afeganistão perseguido, amarrado, trabalhando como escravo para os pessoais do islamismo. Está trabalhando para eles, para o cidadão do Islã, e eles agora não estão matando mais crentes. Sabe por quê? Porque eles viram que é bom negócio prender e colocar para trabalhar. No final, eles colhem tudo que eles plantam, tudo que colhem. Eles acharam que é bom e faz eles pagar o que é de César. Eles estão lá pagando o que é de César, mas estão olhando para o céu e dizendo: Senhor, nos dá graça para continuar, para a gente não esmorecer. Nos ajuda, Jesus, nos mantém de pé. Mas eles não vão padecer, porque Deus está lá. Deus é maior e Deus dá graça para sobreviver. Olha o que o texto diz. Eu já estou encerrando. Diz a Bíblia que Davi tem várias características. Saul é belo, Davi é formoso, cabelo vermelho. Para alguns, na velha aliança, tinha como maldição quem nascia com pele avermelhada. Mas só que Davi, ele está lembrando que Deus fez com Adão. Davi é vermelhão, cabelo dele, né, é como se fosse hoje, nos dias de hoje, o ruivo. O cabelo dele era bem ruivo, bem envermelhado. E para alguns era maldito quando o filho nascia daquele jeito. E diz a Bíblia que alguns acreditavam dessa forma. Mas Davi não. Deus está olhando para Davi: meu filho, o seu nome significa o Senhor me ama. Eu sou amado. A sociedade rejeitou Davi. Os irmãos de Davi rejeitaram Davi. Todo mundo rejeitou. Quando ele foi trazer notícia do seu pai, diz a Bíblia que os irmãos dele rejeitaram ele. Mas o nome Davi significa é amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Você pode dizer para a pessoa do seu lado? Você pode dizer? Quem tem coragem? Diz para ele: você pode ser desprezado, mas fala para ele: eu sou amado por Deus. Diga aí, diga, faz o exercício. Oh, aleluia. Quem pode dar glória aí? A Bíblia diz que Davi é amado por Deus, né? A Bíblia diz que o Senhor é meu pai. Olha o nome do Eliabe. Eliabe significa que o Senhor é meu Deus, o Senhor é meu pai. Davi tem um pai no céu. Eliabe não cumpria bem a função, mas mesmo assim, mesmo desorientado, ele sabe que Deus é pai dele. E na igreja, irmão, às vezes tem esses negócios, né? Eliabe às vezes não gosta muito de Davi, mas todos são filhos do mesmo pai. Tem várias denominações, tem batista, tem congregacional, presbiteriano, tem aquele que é da Batista Central, tem aquele que é da Renovada, tem alguém que é da Assembleia de Deus, tem outro que é da Igreja Deus é Amor, tem gente da Universal, tem gente da Igreja da Graça, tem muitas denominações, Alfa e Ômega, não é? Tem muitas igrejas e todos são filhos do mesmo pai. Às vezes tem desavença, até na teologia pregada, cada um defende o seu lado, mas todos são filhos do mesmo Deus. Levante a sua mão, todos nós que estamos aqui, segura na mão do seu irmão, diga para ele: nós somos filhos do mesmo Deus, somos filhos do mesmo pai. Diga para ele: você tem um pai. Fala, você tem um pai. Ó, você tem um paizão que te ama, e ele vela pela sua palavra para se cumprir na sua vida. Olha para ele e diz assim: talvez você é um Eliabe. Fala para ele. Vai lá. Fala coragem. Mas responde para ele o que significa Eliabe. Fala para ele agora. Deus é o meu? Então fala para ele agora, vamos. Não, tem gente que não está fazendo, por favor. Diga para o irmão do seu lado aí. Chama ele de Eliabe. Agora traduz para ele o que significa Eliabe.
E o que o pai faz? Como que é, irmã? O pai cuida. Então olha para esse irmão que você chamou ele de Eliabe, diz para ele, eu vou cuidar de você e você cuida de mim. Fala para ele. Porque missionário precisa de cuidado, missionário precisa de guarita, missionário precisa beber água. A irmã falou que bebeu. Missionário precisa comer. Os irmãos comeram aqui ontem. Missionário precisa comer. Comeram, sim ou não? Quem comeu aqui ontem? Oh, aleluia. Missionário precisa comer, precisa beber água. Missionário também tem que descansar, sim ou não? E quem vai cuidar do descanso? Não, mas chama ele de Eliabe aí. É ele que vai cuidar, chama ele. Eliabe. Tá, muitos aqui entraram e são... Aqui tem muitos pais da fé. Pastor Reinaldo, por exemplo, é pai da fé de muita gente aqui. E de vez em quando eu encontro gente que é filho dele na fé, por aí. Então o pastor Reinaldo, ele tem esse cuidado de cuidar das ovelhas, cuidar da igreja, cuidar uns dos outros. E nós estamos lutando aqui para que a igreja faça o quê? Uma comunhão, velando uns para com os outros. A função de pai também é de quê? Ensinador. A Bíblia diz que cada um ensina o seu próximo. Paulo disse, cada um tem o seu próximo maior do que si mesmo. Você tem que considerar seu irmão maior do que você. Olha para ele de novo, diz para ele, Eliabe, fala para ele de novo. Porque tem gente que acha, não, Eliabe é muito ruim, Eliabe é muito mal. Não, irmão, Eliabe é pai. Eliabe é aquele que é o seu tutor. Eliabe é aquele que cuida de você, que vela pela sua vida. E nós estamos aqui para velar pela vida uns dos outros. Levante a sua mão. Que tem uma graça de Deus descendo aqui. Eu estou terminando, outro dia eu termino de pregar. Tem uma graça de Deus descendo aqui. Tem uma unção de Deus descendo aqui. Diga para o seu irmão, eu vou cuidar de você, você cuida de mim. Diga para ele, você cuida de mim, eu cuido de você. A Bíblia diz, eu vou terminar agora, já falei 4 vezes, na quinta é que eu estou terminando. Eu vou voltar para o cenário. Outro dia eu volto aqui nesse negócio aqui que é gostoso. Tem muito aqui para falar. Tem muito. Mas não é porque sou eu não, porque Deus é bom e é gracioso. Mas Davi, ele foi para o cenário de guerra. Davi, ele era obediente, como eu disse a você. Você também é obediente. Davi tem um pai, você também tem um pai. O pai de Davi é Jessé, o belemita. Ele descende da genealogia de Boaz e de Ruth. Ele tem uma soberania. Quem é Boaz? Boaz é um tipo de Cristo. Boaz é aquele que é o guardião da lei de Deus, aonde alguém tem que casar-se com a esposa do seu irmão que morreu, ou um parente que faleceu. Quem veio, que é o guardião da Constituição, consagrada pelo Criador, Boaz. Boaz representa Jesus, que é aquele que casa com a igreja, irmã de Israel. Eu vou repetir de novo. Jesus é aquele que é o Boaz do Novo Testamento. Jesus é aquele que casa com a irmã de Israel. A irmã de Israel é a igreja. E Jesus olhou, ninguém ia casar com a igreja. Ele falou, eu caso. Eu vou resgatar ela. E Pedrão vai dizer, não foste resgatado pela vossa vã maneira de viver, que por uso e costume de tradição vocês receberam dos vossos pais. Também não foi por causa de sangue de carneiro, sangue de bode, não foi por nada disso, mas vocês foram comprados, resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Jesus, Jesus, precioso sangue do Cordeiro que nos resgatou. E agora eu termino, é a 5ª vez que eu falei, agora eu termino mesmo. A Bíblia diz que Davi olhou. O cenário de missões é tão dramático que quem acha que está preparado não quer ir. Que seriam os pastores, seriam os ministros de Deus, seriam aqueles que são os conservos, que dentro da cronologia bíblica escatológica são os príncipes, a qual Isaías diz que Deus suscitará um rebento da linhagem de Jessé, que vai governar com justiça, cuja base do seu trono é justiça e juízo. E diz Isaías que aqueles que vão julgar junto deles são seus conservos, são chamados de príncipes, que são aqueles que se assentam nas primeiras cadeiras. Mas olhando para a ótica do problema, aqueles que parece que está preparado, porque você olha Saul é grande, Golias é maior que ele, mas ele é grande. Saul usa a espada,
Saul tem pessoas que lhe auxiliam, tem armeiro. Saul, sua espada está amolada, está brilhante, reflete a luz do sol. Saul está armado. Saul está armado até os dentes, está com uma armadura brilhosa, polida, bonita, preparada para o combate. A Bíblia diz que ele cresceu com muita justiça, com bondade, honestidade, sendo bom filho. Mas quando ele apareceu diante do cenário caótico, do cenário cronológico que foi profeticamente introduzido na época de Saul, que estava sentado no trono, Saul olhou para o combate e Saul ficou amedrontado. Saul era rei de Israel, a primeira função era defender o povo eleito, cuidar financeiramente do povo, atribuir tudo de Deus para com o povo, trazer o povo para a oração, junto com os sacerdotes, cumprir a função, guiar o povo nos preceitos e caminho de Deus, e precisava ser verdadeiramente um guerreiro, combatente que tinha coragem para ser introduzido no cenário caótico de dificuldade. Você vai ler nas entrelinhas da Bíblia, Deus deu várias missões para ele entrar, destruir todo o povo, acabar com tudo, e algumas vezes, como no cenário dos midianitas, Deus mandou matar até o rei, não queria nem animais, e Saul não fez o que Deus mandou. Deus, quando levantava um guerreiro, por isso Deus disse: Davi, na tua mão tem sangue, tu não me edificarás um templo para que eu seja adorado. A vontade é muito boa. Seu filho, que eu vou levantar da sua geração, da sua genealogia, na verdade, eu vou levantar, vou te dar um filho, Salomão, ele vai edificar casa para mim. Mas tu é guerreiro, e guerreiro tem que estar na frente da guerra. Vou repetir para os irmãos, a situação era dramática, e Saul estava amedrontado. Não tinha um guerreiro em Israel que se colocasse de pé para ir no combate contra Golias. Hoje, na nossa geração, eu disse para você que eu queria transmitir o mesmo cenário. São poucos que querem colocar o pé no cenário caótico missionário. São poucos que querem fazer ações sociais. São poucos que querem sangrar o evangelho em terras estranhas. São poucos, e quando você olha para alguém, e talvez você até olhe para mim e fala: pastor Alexandre está preparado. Talvez tu vai se enganar, mas Deus vai pegar os pequenos, os menores, e vai enxertar neles o Espírito Santo, e vai levar eles para fazer uma grande obra. Não olhe para mim pensando que eu estou preparado, mas eu, como Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nisso eu posso garantir para você que Deus, se quiser me levantar, estou disposto. Se Deus quiser me enviar, eu vou. Mas será que os Davi estão aí embaixo também? Será que tem Davi aí? Os Davi tem que estar no altar, mas tem que estar embaixo. Será que tem Davi? Tem Davi, tem Davi. Golias está de pé. Golias, ele tem o artifício do medo, da afronta. Tem pessoas que têm medo de fazer missão, porque vai chegar numa comunidade e tem lá fuzil, pistola, calibre 12, e eles estão drogados, com um saco de droga na mão, e as pessoas têm medo de falar de Jesus para eles. Aí que eu digo para você: você conhece um monte que está engravatado, de terno como eu estou, mas poucos vão subir a comunidade para falar do amor de Deus para aqueles que estão lá. Quantos você vê que estão preparados na nossa visão horizontal, visão terrena, limitada? Você olha, você diz assim: fulano está preparado, mas quando ele passa pelo mendigo, nem a paz ele tem para dar para aquele cidadão. Como diz a Bíblia, o sacerdote que passou de passada larga, que vê o bom samaritano caído, não estendeu a mão. O levita que vinha no caminho, ele vai seguir a mesma visão do sacerdote, porque quem olha o exemplo ruim do outro, tende a fazer a mesma coisa. Se o pastor não fez, eu também não vou fazer. Mas nós temos que ver diferente. Davi, quando ele chegou no cenário, ele viu, e o paizão dele disse assim: vai lá, meu filho, me traga a notícia de Saul. O pai está preocupado com o rei Saul, e Saul está pensando que Deus vai arrancar ele do trono, vai colocar Davi, mas Deus vai rodar mesmo, mas Deus vai tirar ele, vai colocar Davi no lugar dele. Saul já estava na desobediência. 1 Samuel capítulo 16, Deus já tinha olhado do céu e falou: não quero mais você como meu líder, tu não vai ficar mais ocupando meu trono aí embaixo na terra, eu te tiro e vou colocar outro. Aí a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, até quando, Samuel, terás dó de Saul?
havendo eu rejeitado. Porque tem muita gente na terra que está sendo ovacionado, ó, palma. Tem muita gente andando por aí, está sendo aplaudido na terra. Tem muita gente passeando por aí, e todo mundo tem ele como santo homem de Deus, que tem ele como um verdadeiro profeta. Mas lá no céu, irmão, se passar o cartão está negativado. Lá no céu, ele já não tem mais nada com Deus. Deus já está olhando para ele e falando: meu filho está rejeitado. Os anjos já estão falando: Senhor, tem misericórdia dele, mas ele já está rejeitado. Senhor, mas eu dei tanto livramento a ele através da sua ordem, Senhor. Mas ele agora está rejeitado, meu filho. Mas Senhor, ele continua pastoreando. Meu filho, mas ele está rejeitado. Senhor, ele continua pregando, mas ele está rejeitado. Ele continua visitando os lugares, está rejeitado. Ele conseguiu muita coisa, Senhor, mas ele está rejeitado aqui em cima no céu. E o que o Senhor vai fazer? Eu vou pegar o pequeno. Eu vou pegar aquele que está com a cara no pó chorando e pedindo: Senhor, cuida de mim. Ele vai pegar aquele que está lá no meio do mato, sangrando lá, com o joelho todo machucado, com a boca no pó, chorando, que passa a madrugada lendo a Bíblia, chorando em cima da Bíblia, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor tem um ministério mesmo, me leva para o ministério. Aqueles que estão lá, que têm vida com Deus, que continuam nos mesmos padrões de moral, padrão de santidade, padrão de moralidade divina, esses Deus vai pegar, porque Deus, ele tira alguns e coloca outros. Aí olha Deus tirando, Davi aparece no cenário. Seus irmãos já julgam na hora. Davi ouve da boca dos soldados, olha Davi assim, porque Deus, irmão, ele vai saber nos incentivar. Fica tranquilo, na hora H Deus vai trazer um incentivo. Olha o incentivo que Davi recebe. A Bíblia diz que na hora H, quando ele chega no cenário caótico, chegaram até ele ouve todo mundo conversando. E Saul não tinha dito nada, mas alguém levantou dizendo: já que Saul não vai para a guerra, ninguém aqui tem coragem? Olha, o rei vai dar a filha dele para casar. Quem for corajoso e for para a guerra, Deus vai dar um casamento. Eu vou falar para o solteiro. Se você for fiel e for para a guerra, olha o presente de Deus, olha o incentivo. Acaba, chega solteiro na igreja, não tem ninguém, chorando, choramingoso, direto no monte: Senhor, minha varoa. A varoa chorando: Senhor, meu varão. Mas quando tu está na obra de Deus, olha Deus trabalhando. Davi não sabe, mas já tem uma varoa preparada para ele casar. São os segredos do ministério. Quando Davi chega lá, ele é indagado pelo seu irmão, mas o povo vai dizer: olha, quem derrubar esse gigante, casa com a filha do rei. E para ficar melhor, vai ficar isento a família inteira de pagar imposto. Olha o incentivo de Deus, irmão. O cabra não vai pagar mais imposto. Davi estava solteirão, cheirando a ovelha. Agora vai arrumar uma esposa. Você acha que Davi vai correr do combate? Davi está com o cheirinho de orvalho que cai do céu na madrugada. Davi está com o cheirinho das ovelhas, porque pastor e missionário tem cheiro de ovelha, irmão. Eu vou repetir: pastor tem cheiro de ovelha, exala a ovelha. Pastor tem cheiro de trabalho, porque o pastor tem cajado na mão e vai para o trabalho. Missionário não fica deitado na cama direto. Missionário, ele levanta cedo e vai colocar a mão no arado. Irmão, se nós somos pastor e não faz nada na obra de Deus, isso não é pastor não, só tem título. Pastor é aquele que está com a mão no arado. Davi nem título tinha, mas estava cuidando das ovelhas. Porque quando a gente é fiel no pouco, no muito das ovelhas, Deus está preparando o trono, já está preparando um casamento, a família está ficando isenta do imposto. Eu estou terminando agora. A Bíblia diz que Davi foi para o combate. Quando ele olha Golias, todo o povo olhou Golias e falou: ele é gigante. Davi olhou e disse assim: esse é um incircunciso. Por que, irmão, nós vamos olhar a dificuldade do cenário missionário e a gente vai retroceder? Por que essa mensagem é importante? Por que nós vamos olhar o cenário e estamos vendo o drama da obra e a gente não pode não se envolver, como ontem aqui os irmãos se envolveram por causa do drama da obra, porque tinha que fazer uma ação social e o pastor Alexandre ia fazer alguma coisa sozinho? Sim ou não? Pastor Reinaldo ia fazer alguma coisa sozinho? E o que tem que fazer? O cordão de 3 dobras. Ele não se rompe facilmente, diz Salomão. O que 2 concordar na terra é concordado no céu. Jesus enviou de 2 em 2. Jesus enviou 70. Jesus enviou os 12.
Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho, só ele que veio sozinho do céu. Mas mesmo assim, Jesus veio sozinho, mas o Espírito ajudou ele, o Pai ajudou ele. Tudo que ele fazia no Espírito e fazia segundo Deus. Então, nós fazemos tudo segundo a vontade de Deus. Davi, quando ele olhou, ele falou, esse é o momento exato para o nome do Senhor ser glorificado, porque alguém quer jogar o nome de Deus no chão. Davi, que era um mancebo, de 16 a 17 anos, chegou lá, Saul olhou para ele e disse assim, Davi disse, não temas, fica tranquilo, Senhor, eu vou para a guerra. Saul olhou para ele e disse assim, tu vai para a guerra? Vou. Então coloca a minha vestimenta. O que era para Saul fazer? Não, eu é que vou no teu lugar. Mas o que é para você fazer, é para você fazer. O que é teu, é teu. O que é para você fazer, outro não vai fazer. Você que tem que fazer. A chamada que Deus colocou na tua mão é para você. Não, Senhor, envia outro no meu lugar. Não, Deus vai fazer você chegar no cenário caótico, para Deus usar você na hora certa, no momento certo. O período de um é o período de um. O seu período vai começar quando o outro terminar. Aí diz o texto, que Davi olhou e disse, me coloque então a vestimenta. Colocou, não dava, porque a roupa de Saul é de Saul. Irmão, não queira ser o pastor Alexandre. Também não queira ser o pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo é pastor Reinaldo. Pastor Alexandre é pastor Alexandre. Está aqui, pastor Gessé é pastor Gessé. Presbítero Eudelino é presbítero Eudelino. Pastor Wélito é o pastor Wélito. Cada um é de uma forma. Por isso que aqui na igreja vocês são pastoreados pelo pastor Reinaldo e pelo pastor Alexandre. E tem os outros pastores que pastoreiam aqui também. Aí você vai ver que há diversidade de ministérios. Ninguém aqui é igual. Porque alguém olha e vai falar, não, eu queria que todo mundo fosse igual ao pastor Reinaldo. Não vai ser igual, não tem como. Porque até no ministério, filho gêmeo é diferente. Às vezes o gêmeo vai cantar e o outro vai pregar. O outro vai ser enviado e o outro Deus vai falar, tu não vai, tu vai ficar. Porque na obra de Deus cada um é cada um. Diga para o irmão do seu lado para a gente terminar agora. Fala para ele, o que é teu é teu. Diga aí para ele, o que é do teu pai é do teu pai. Diga para ele. O que é do teu pai é do teu pai. O que Deus chamou para você fazer, é para você fazer. O que Deus chamou o irmão para fazer, é para o irmão fazer. Davi foi confiando para derrubar o gigante. E nós vamos confiantes. Davi disse assim, tu vens a mim com espada, com lança. E agora nós vamos dizer para Satanás, como que nós vamos entrar no terreno missionário? E nós vamos dizer que todo mundo junto, igual Davi falou. Porque nós vamos entrar na obra missionária, essa igreja é missionária. Quem é membro dessa igreja e quem está vindo, já sabe que a cartilha de convite é missões. O respiro dessa igreja é missionário. E aqui tudo que a gente faz é voltado para a missão. Se você vai vir, já entra no pacote completo. Ah, mas eu vou lá, mas eu discordo de missão, então nem precisa vir. Porque aqui a obra é missionária. Não, só vou para lá se o pastor dar uma segurada nesse negócio de missão e parar de injetar dinheiro em missão. Não, então nem vem para cá. Pode ficar onde você estiver mesmo, porque aqui não tem nada que vai prender a gente. Nada vai segurar a obra missionária. Então agora nós vamos dizer bem forte. Levanta a mão bem bonita agora. Você conhece o que Davi disse. Davi disse assim para ele, ó, tu vens a mim com espada, com lança. Já sabe que o inimigo é incircunciso, não tem promessa, não tem aliança. Davi disse para ele, ó, tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou até você, no nome do Senhor dos Exércitos. Vamos repetir? Nós vamos à obra missionária, no nome do Senhor dos Exércitos. Mas mais forte. No nome... De novo. Vamos à obra missionária, em nome do Senhor. Bem forte agora para encerrar. Nós vamos à obra missionária, no nome do Senhor dos Exércitos.